Bom, a gente vai continuar o nosso desenho fazendo o mobiliário esquemático para a gente ter uma referência de onde vai ficar cada coisa nesse nosso desenho. Então, eu vou começar com a representação da bancada da cozinha. E para isso, a gente vai utilizar elementos mais simples de desenho. Então, a gente vai utilizar mais retângulos para fazer realmente o desenho esquemático. Então, vamos lá. Clica em desenhar, eu vou apertar aqui em retângulo. A gente vai clicar no primeiro ponto, e eu vou querer que esse ponto seja essa linha lá de cima. Vou tocar na tela e vou arrastar aqui nesse sentido. Então, a minha dimensão, nesse caso, onde tá 2,9, eu vou colocar 0,5. E aonde tem a minha distância, que tá 1,3, eu vou colocar 2,10. E vou apertar o botãozinho. Foi o que aconteceu. O meu desenho, ele ficou tracejado. Mas a gente já aprendeu a mudar isso. Então, a gente vem aqui, seleciona ele, clica em propriedades. Depois, a gente vai colocar na camada mobiliário, que é a camada dele. Apertei no botãozinho lá em cima, ele já tá aqui na camada mobiliário. Esse meu desenho, ele ficou na posição errada. Eu não queria que ele tivesse ficado nessa posição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou rotacionar o desenho que eu já tenho. Vou colocar aqui em girar. Especificar o ponto base, né? Vou tocar. Não tocou. Vou tocar aqui na tela e vou rotacionar ele nessa posição. Apareceu aqui pra mim o 90, porque eu quero que ele fique realmente a 90 graus. Vou tocar novamente. Então, depois que eu fiz isso, eu vou ajustar ele e colocar no lugar correto. A gente vai selecionar o objeto, clicar em mover, especificar o ponto. Então, aqui a gente vai arrastar lá pra cima, tocar, e aqui de novo, tocar novamente. Então, aqui eu já tenho minha primeira representação do meu desenho, que é o que eu quero, nesse caso, para essa bancada aqui da cozinha. A gente vai fazer agora o retângulo representando a geladeira. Lembrando que a gente tá seguindo mais ou menos a mesma representação do primeiro desenho que eu mostrei pra vocês, a primeira planta baixa. Então, vou clicar aqui desenho, retângulo, vou clicar aqui no cantinho lá em cima, tocar, vou arrastar aqui pra lateral. Eu esqueci de mudar a minha layer padrão, então depois a gente vai ter que fazer o mesmo processo novamente. Então, aqui, ó, a minha barra de 68 vai ser o meu eixo X, veja que meu eixo Y, que é o que eu tô movendo, e a minha outra de baixo vai ser o meu eixo X. Então, eu vou querer que no meu eixo X ela tenha 0,59. E no meu eixo Y, onde tá 72, eu quero que ela tenha 0,55. Eu vou apertar. E aqui eu fiz o meu retângulozinho representando a geladeira. A gente vai clicar nele e vai mudar de novo para mobiliário. Mobiliário, fechamos. Então, a gente vai dar ESC. E antes de continuar, a gente vai trocar a camada de referência. Eu cliquei nos 3 pontinhos, vou apertar aqui no primeiro, que é o Layer, vou clicar nos 3 pontinhos de mobiliário e definir atual. Então, agora tudo que eu desenhar já vai estar na layer correta. A gente desenhou a nossa geladeira. E agora, a gente vai representar a nossa mesa. Então, vou criar aqui uma mesa exatamente bem coladinha aqui na geladeira. Então, para criar essa mesa, a gente vem novamente aqui no desenhar, retângulo, só que dessa vez eu vou fazer ela de baixo para cima. Vou posicionar ele aqui no midpoint, vou tocar e vou subir. E aqui onde tá 1,9, eu quero que ele seja 1,10 m. Então, eu vou colocar 1,10. E onde tá 0,52, eu quero que ele seja 0,50. Então, eu vou colocar 0,50. Vou apertar aqui, já criamos a nossa mesinha aqui. Agora, eu vou fazer uma bancadinha aqui na lateral
dessa bancadona que a gente fez aqui na cozinha. Mesma coisa, desenhar retângulo, vou clicar aqui neste ponto de interseção, toquei e arrastei aqui pro lado. Então, o que é que vai acontecer? Aonde tá esse 1,22, eu quero que seja 1 metro. E onde está esse ponto 5,2, eu quero que ele seja 40. Então, a gente vai começar a representar aqui. Então, aqui eu vou colocar 1, e onde está o ponto 5,2, eu quero que ele seja ponto 40, ponto 4. Vou apertar aqui novamente. Então, já tenho aqui esse meu divisor aqui de ambientes. A gente vai criar agora um retângulo para representar o cooktop. Então, vou criar aqui. Vou criar fora e depois a gente vai arrastar aqui pra dentro. Vou tocar na tela. Arrastei. O sentido mais comprido aqui, no caso do meu desenho, eu quero que ele seja de ponto 5,4. Então, eu vou colocar aqui ponto 5,4, porque a gente tá representando o cooktop de 4 bocas. E onde tá menor, eu vou querer que ele seja ponto 4,5. Vou apertar aqui. Selecionei, mover, vou clicar aqui na referência dele, toquei, opa, não pegou, toquei, ele agora pegou, e eu vou posicionar aqui, eu vou dar um zoom e vou posicionar aqui sem ter uma medida específica neste caso, porque a gente tá fazendo um desenho mais esquemático, já que a gente não consegue, aqui no AutoCAD pelo celular, fazer essa representação baixando os bloquinhos, mas a gente, no projeto executivo final, a gente teria que ter esse dimensionamento exatamente onde ele precisaria ficar. Então, eu dei um zoom, porque aqui estava aparecendo um triângulo antes, eu não sei se vocês chegaram a ver. Esse triângulozinho, se eu tocasse na tela, na hora que estava aparecendo esse triângulo, o meu fogão, o meu cooktop, minha representação do cooktop, ela ia ficar exatamente naquele ponto, e eu não queria isso. Então, eu vou tocar aqui na tela, ó, e ele ainda puxou para minha representação, eu não quero. Então, eu vou mover de novo. E a gente vai selecionar aqui e vai mover aqui para um ponto que ele não puxa alguma referência. Agora eu toquei na tela e ele realmente não puxou nenhuma referência. Então, aqui a gente já posicionou o cooktop. Vamos fazer a representação agora da cuba. A gente vai fazer a representação da mesma forma. Desenhar, retângulo, e agora a gente vai representar apenas a cuba, que vai ser de 37 por 46. Então, eu vou clicar aqui na minha tela, toquei. Aí, onde tá aqui compridinho, eu quero que ele seja 46, onde tá o ponto 61. E onde tá o ponto 4, eu quero que ele seja ponto 37. Então, vou clicar aqui, ponto 61. Eu vou querer uma cuba de ponto 46. E aqui, onde tá ponto 4, a gente vai colocar ponto 37. Vai apertar no botãozinho. E a gente já tem a nossa representação da cuba. Eu vou clicar aqui pra gente posicionar ela melhor. Se o desenho permitir. A gente tem aqui a nossa cuba. Então, a nossa representação mais grosseira, digamos assim, esquemática da nossa cozinha tá feita. Vamos partir agora para a representação do sofá. Então, vou fazer um retângulozinho representando o nosso sofá. Desenhar, retângulo, mesma coisa. E aqui, a gente vai pegar o retângulo. Ó, pediu para arrastar para posicionar no lugar certo. Toquei na tela. E aqui eu quero que ele seja, onde tá 1,89, eu quero que ele seja 1,88. E onde tá ponto 72, eu quero que ele seja
por coincidência, exatamente ponto 72. E vou marcar. Então, meu tamanho aqui já tá certinho. Selecionei pra gente mover. Vamos tocar aqui. Toquei. E a gente vai arrastar ele aqui na horizontal até chegar no outro ponto. Então, a gente pode centralizar o sofá um pouco mais. Arrastar, né? Encontrei o ponto, toquei de novo e vou puxar aqui um pouquinho pra cima. Lembrando que toda vez que ele aparece aquele quadradinho verde, ele vai pegar a referência daquele ponto. Então, se você não quiser que ele fique naquele ponto, você precisa dar um zoom na tela até que ele suma. Então, aqui eu já tenho minha representação do sofá. Vou fazer agora a representação do meu rack. Então, o meu rack, eu quero representar ele com... Eu vou clicar aqui no meu ponto de referência, que vai ser mais ou menos aqui no finalzinho da porta. Vou deixar ele colado aqui para facilitar pra gente. Vou diminuir um pouco o zoom pra gente visualizar o tamanho que a gente quer que ele fique. Então, o que é que eu vou querer? Aonde eu tenho 1,75, eu quero essa medida. Mas aonde eu tenho 0,3, eu quero que ele seja 0,25. Eu vou dar um Enter aqui. Feito isso, a gente pode posicionar esse rack no centro. Então, selecionei, vou clicar em mover, né? Vou encontrar aqui o midpoint do rack. Toquei e vou procurar aqui o midpoint da parede. Chegou no triângulozinho, que é o midpoint, e a gente clica novamente. Então, meu rack, ele já tá aqui no centro da minha parede. A gente vai representar agora os elementos do banheiro. Vamos ver se a gente consegue fazer essa representação. Vou clicar aqui no retângulo e vou inserir aqui uma bacia no formato quadradinho mesmo. Então, tudo que a gente tá fazendo aqui é no retângulo e depois a gente vai aperfeiçoando o desenho. Então, eu vou fazer desta forma. E aqui, ó, ele tá puxando a minha referência, eu não quero que ele pegue essa referência. A gente vai colocar o dimensionamento. Onde tá ponto 76, eu quero que ele seja ponto 67. E onde ele tá aparecendo aqui, ponto 64, eu quero que ele seja ponto 36. Apertei aqui no Enter. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar essa bacia com o limite da nossa porta. Então, para isso, eu vou pegar esse ponto de referência aqui em cima e vou alinhar primeiro aqui no alisar da porta, na grade da porta. Cliquei e agora eu sei que ele tá alinhadinho. Quando eu fiz isso, eu vou pegar novamente, selecionar e vou mover ele para que ele fique encostado na parede do outro lado. Então, vou tocar e vou descer sempre na posição 90 graus. Vou tocar novamente. Então, aqui eu tenho a minha bacia desenhada, representada. Então, a gente vai fazer agora a representação da bancada do banheiro. E depois a gente vai representar o box. Então, primeiro desenhar retângulo. Neste caso, como a bancada ela vai ser encostada na parede, eu vou clicar aqui nesse canto, ó. Esperei, arrastei, esperei aparecer o retângulozinho, o quadradinho. Apertei em tocar. Vou arrastar aqui pra cima, que é o lado que eu quero que ele vá. Pronto. Aqui onde tá ponto 47, eu vou colocar ponto 40. Deixa eu me ver aqui. Ponto 45. E onde tá ponto 96, eu vou colocar ponto 88. Então, vou clicar aqui, ó, ponto 88. E aqui, ó, ponto 45. Eu vou dar um OK. Então, eu já tenho aqui a representação da minha cuba. Por que que a gente tá deixando uma certa distância aqui entre a bancada e o vaso?
para que a gente tenha distância de colocar os demais elementos no projeto depois. Então, aqui a gente vai representar novamente o box, né? Então, a gente vai começar com a representação do box. E, para isso, a gente vai utilizar os retângulos de referência da janela que a gente já tem, porque aí a gente facilita e só dimensiona. Então, vou pegar essa referência daqui, desse retângulozinho, vou copiar, selecionar o midpoint dele, e a gente vai arrastar ele lá para baixo agora. Vou selecionando e vou diminuindo o zoom e arrastando. Então, aqui a gente vai trazer o box, posso colar aqui e depois a gente ajusta a dimensão. Deixa eu ver. Ó, lembrando que quando ele fica verdinho, ó, ele vai pegar a referência daquele elemento. Então, coloquei aqui no midpoint e a gente vai ajustar depois. Cliquei, vou selecionar, clicar em mover, selecionei novamente e vou clicar aqui na referência que tá aqui do lado. Opa, tocar. Feito isso, a gente vai dimensionar esse retângulo corretamente e colocar ele no tamanho certo. Vamos tirar a medida, né? Pra gente ver qual o tamanho que ficou. Então, o meu box, ele tá aqui com 83, tá um dimensionamento pequeno, porém relativamente confortável. E aqui eu tô vendo que a minha parede, ela tem 1,10 m. Então, essa minha portinha aqui, ela não tá localizada exatamente no meio da parede. Então, a gente vai ajustar isso através do desenho. Então, linha. Vamos achar o midpoint. Clicou. E vamos arrastar aqui até a lateral para ter uma linha de referência. Então, aqui essa minha linha, ela vai ser só de referência. E depois a gente vai excluir ela. Então, vou clicar aqui na minha portinha. Esse quadradinho do meio, eu vou clicar nele e vou arrastar até ele chegar na linha lá de cima. Chegou na interseção, ó, apareceu o xizinho, que é a interseção, eu vou tocar na tela. Então, eu consegui fazer já esse extend aqui nessa linha, eu aumentei a linha. Agora, a gente vai copiar, eu vou apertar aqui nesse ponto base, toquei, e vou copiar aqui em cima. Vou colar aqui, pronto. Então, aqui eu tenho a minha porta do box, a representação dela. Essa minha linha de referência eu vou apagar. O que aconteceu? Quando eu desenhei o box aqui, que tá no tamanho ideal, a minha bacia ficou muito apertada. E o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou selecionar a minha bacia e vou mover ela um pouquinho para o lado esquerdo. Então, eu vou clicar em mover, selecionei um ponto de referência, né? Ele pede para tocar, e a gente arrasta aqui um pouquinho para o lado esquerdo, para ter uma distância da bacia até o box. Então, a nossa representação, ela vai estar contemplando tanto os elementos esquemáticos aqui, ó, do sofá, da cozinha, geladeira, né, fogão, a bancada do banheiro e a representação desse outro elemento. Caso a gente queira fazer um desenho mais rebuscado, pelo celular a gente pode fazer, como eu disse no vídeo anterior, utilizando a referência de um arquivo que já tenha nele a memória, né, a representação e as especificações dos blocos que precisarão ser utilizados. Talvez não necessariamente o bloco, mas se você já tiver o desenho representado naquele arquivo único e começar a desenhar em cima desse arquivo, facilita um pouco mais. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar os blocos, um arquivo com os blocos que eu utilizei para fazer esse modelo de planta, que eu tinha passado desde o início do primeiro vídeo, para quem quiser já utilizar esses mesmos blocos de referência, possam fazer o desenho novamente para teste se acharem necessário. A outra forma de inserir o bloco, né, como eu vou aproveitar aqui esse desenho que já está feito, a outra forma de inserir o bloco é utilizar o bloco que já existe. Então, por isso que eu falei que o seu arquivo já tiver na memória esses blocos, a gente consegue fazer
Então, como é que a gente vai inserir esses blocos? Quando vocês clicarem aqui nesses 3 tracinhos, ele vai aparecer aqui as barras de menu daquele arquivo. Então, se você navegar aqui do lado, a gente vai ter as visualizações. E o terceiro ícone vai ser justamente os blocos. O que é que vai acontecer? Aqui nesse arquivo, eu vou ter todas as referências de bloco que estão padronizadas aqui. Então, eu tenho porta, eu tenho janela, elevação, eu tenho porta fechada, eu tenho algumas referências, eu tenho vaso sanitário, né, a bacia, e eu tenho árvores. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar uma árvore aqui. Eu vou clicar nesse aqui e o que ele vai fazer? Automaticamente, ele já traz o meu bloco aqui para o AutoCAD. Então, eu vou só clicar aqui e colocar essa árvore aqui do lado de fora, por exemplo. A mesma coisa com os demais elementos. Clica aqui. Se eu quisesse trocar essa bacia, provavelmente essa bacia que está representada aqui, ela é muito grande e não vai caber no meu desenho. E a gente vai ficar com um desenho muito maior. Mas eu vou colocar aqui só para vocês observarem como é que é a representação. Clicou na bacia, ó. Selecionei, né? Ele apareceu o modelo aqui para mim. Eu posso colocar aqui no midpoint, tocar, né? Depois que eu achei. E virar esse elemento. Então, seleciona e rotaciona. Para rotacionar, né, a gente precisa encontrar um ponto de referência que eu achei e eu quero que rotacionar ela neste sentido. Eu vou aqui apertar de novo, novamente, ou depois que eu encontrei a posição, a gente aperta de novo na tela. Então, essa bacia aqui, ela nem ficou tão grande, só que a caixa acoplada desse modelo de bacia, ela é muito maior. Então, eu posso deixar essa representação, já que ela coube, mas eu teria que diminuir a bancada. Então, por enquanto, eu vou deixar dessa forma para vocês conseguirem identificar mais ou menos como é que funciona a diferença de cada um deles. Então, aqui a árvorezinha eu vou mudar a layer, né? Que a gente já criou a layer vegetação, pelo que eu me lembre. Propriedades, camada, vegetação, voltei e ela aparece verdinha agora. Então, o meu desenho, ele tá assim, desta forma, né? Vamos salvar o arquivo. E por enquanto, vocês já conseguiram fazer o esquema dos mobiliários do projeto. Então, para um projeto de esboço, isso aqui serve perfeitamente. Porque vocês conseguem ter a referência de cada elemento e se aquele elemento vai caber dentro do projeto. Então, na próxima aula, a gente vai continuar esse desenho, talvez eu aperfeiçoando um pouco mais, colocando alguns detalhes, como, por exemplo, a representação das cadeiras, né, que a gente pode fazer através de arco ou de círculo, e a representação de outros elementos fazendo o desenho individual. Então, quem está trabalhando no AutoCAD pelo celular vai encontrar essa dificuldade para inserir os blocos que já são prontos. Apesar de já terem vários arquivos com referência de blocos de todos os ambientes e elementos. Então, por hoje, a nossa aula encerra aqui com esse elemento, com esse desenho mais esquemático já criado, e a partir das próximas aulas a gente vai continuar os outros desenhos do projeto arquitetônico. Até a próxima aula.